Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é a também jornalista Joana Araújo e a entrevistada do dia é a deputada estadual Cibele Moura. Deputada, seja bem-vinda ao programa Ponte. Obrigada, Cícero, Joana, João. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder fazer essa conversa. Na sua avaliação, deputada, a que se deve os mais de 46 mil votos obtido nessa eleição? Vou lhe dizer sem nenhuma falsa modéstia. Há muito trabalho, há 4 anos visitando Alagoas, construindo projetos e conseguindo mostrar às pessoas o que é que a gente acredita. Sou uma política que não tenho medo de dar as minhas opiniões, entro inclusive de vez em quando em algumas polêmicas sustentando o que acredito e acho que era também numa eleição tão polarizada como foi essa, tanto a nível federal quanto a nível estadual, que era isso que as pessoas queriam ouvir, saber o que quem elas estavam votando acreditava. Acredito muito que já passou o tempo de só o santinho, o número e a pessoa votar de toda forma. É importante, né, a pessoa que ocupa um cargo público, como você, né, um cargo importante, né, parlamentar estadual, ter posicionamento, né? Mesmo que por vezes, como você diga, tenha que entrar em bola dividida, exatamente, mas o posicionamento é muito importante. Você foi a deputada mais jovem do país. Sofreu algum tipo de preconceito na Casa Legislativa? Qual foi a maior dificuldade nesse primeiro mandato? Joana há de concordar comigo que não existe mulher entrar em algum espaço predominantemente masculino e a gente não sofrer nenhuma retaliação, nenhum comentário. Mas lhe sou muito sincera quando digo que isso não me afetou em nenhum momento. Quando eu virei deputada, eu tinha 21 anos de idade e fiz questão de dizer isso muito durante o mandato. Tanto que disse sempre, agora eu já não sou mais a deputada mais jovem de Alagoas, digo isso com muito carinho, fico muito feliz de gente mais jovem ter entrado na política, mas dizia isso porque a gente precisa quebrar barreiras. Dizer, a política também é lugar de jovem, mas principalmente de jovens mulheres. Então, em vários momentos eu já fui chamada de patricinha, já fui chamada de muito nova, já ouvi que eu queria transformar a Assembleia numa casinha de boneca, na casa da Barbie, mas... Isso de colegas parlamentares? Na imprensa, de comentários de colegas, eu lhe confesso que, graças a Deus, pelo menos não chegou aos meus ouvidos. Mas também a gente nunca duvida de nada nesse meio. Você acha a Assembleia aqui de Alagoas uma casa conservadora? Com toda certeza. O alagoano é um povo conservador. Eu acredito muito nisso. Assim. Eu não sou conservadora, né? Eu sou uma pessoa altamente liberal. Defendo a liberdade das pessoas economicamente, defendo a liberdade das pessoas principalmente nas suas vidas privadas. Acredito muito que cada um pode fazer e deve fazer tudo o que quiser, desde que não atinja a vida do outro, desde que não atrapalhe a vida do vizinho, do amigo, do parente. É assim que você se define ideologicamente, uma liberal. Exatamente. Deputada, como é que você avalia o seu mandato até aqui, com a sua ação mais exitosa, vamos dizer assim? Como é um pouco o resumo dessa questão de projetos, principalmente nesses 4 anos de mandato? Bom, foram muitos projetos. A gente conseguiu bater o recorde de apresentação legislativa na história de Alagoas. Hoje já são mais de 400 projetos, indicações, requerimentos, leis, saindo do meu gabinete. Mas um que eu me orgulho muito é o Liberdade para Menstruar, que foi a autorização que a gente deu ao governo do estado
para que fizesse a entrega de absolventes para as meninas de escola pública do estado de Alagoas. 1 a cada 4 meninas brasileiras já deixou de frequentar a sala de aula, João, porque não tinha absolvente. E era uma pauta que era um tabu. Talvez se não tivesse, aí a gente volta para aquela primeira pergunta sobre a importância de jovem e de mulher. Talvez se eu não tivesse lá no auge dos meus 21 anos, a gente ainda não tivesse discutido o absolvente. Então eu tenho muito orgulho de ter entrado com esse projeto de lei, ter conseguido aprovar, e não foi tão simples aprovar, a gente teve que vencer amarras ideológicas. Apesar de um tema tão importante, né? Ainda teve essa dificuldade? Ouvi muito frases como, para que tratar de mods? Absolvente, mulher, compra. Vamos tratar de outra coisa. Só que é um item simples, relativamente barato para boa parte da população. E aí quando você não consegue se colocar no lugar daquela mulher que falta aula uma vez por mês... Mexe demais na vida da mulher, né, cara? Mexe demais. Ô Cibele, essa questão da pobreza menstrual, ela tem sido de fato efetivada em Alagoas depois do projeto? Como é que tem sido esse acesso dessas mulheres, dessas adolescentes em relação a esse projeto? Bom, tudo pode melhorar, mas acredito que em Alagoas a gente deu um passo muito grande. De fato, o governo do estado vem colocando sim o projeto em execução. Começou o governador Renan Filho, o governador Paulo Dantas vem dando andamento, o que é muito importante. O Paulo já se comprometeu comigo da gente ampliar o projeto. Hoje são entregues absolventes para as meninas cadastradas no CAD único. E a ideia da gente, o que está na lei e que o Paulo se comprometeu é que o absolvente seja entregue para todas as meninas que assim precisarem. Porque às vezes essa menina não está no CAD único, mas por uma questão financeira e organização da família brasileira, onde por muitas vezes o homem que fica com o detentor do dinheiro, que é ele que resolve aonde vai se gastar, ele prefere gastar em algum outro item, que por muitas vezes também é importante, e o absolvente vai vai sendo esquecido. Então, o projeto vem sendo efetivado, mas falta chegar a todas. Esse é o objetivo desse mandato. Joana, seja bem-vindo ao programa Ponte. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E, Cibele, você falou que tem mais de 400 matérias legislativas dentro da casa, né? Você só tem 25 anos e comparando com outros deputados que estão lá há mais de 2 mandatos, como você se sente sabendo que talvez tenha mais matérias legislativas que muitos que estão lá? Eles que trabalham de menos ou você que trabalha demais? Olha, eu gosto de dizer que eu trabalho muito, mas eu não acredito muito nesse trabalhar demais. Eu tive a honra de ter 46 mil votos nessa eleição e quase 38 mil na eleição passada. Foi muita gente que saiu de casa num domingo para confiar a mim os destinos dos sonhos delas, do que elas acreditam, do que elas defendem. Então, o que é que eu fiz? E aqui eu queria dividir e mandar, inclusive, um agradecimento a toda a minha equipe, a quem trabalha comigo. A gente montou uma equipe muito técnica, com gente muito boa, com gente que pensa completamente diferente. Na minha equipe, e quando eles assistirem aqui eles vão rir, na minha equipe tem de comunista a bolsonarista. Tem todo tipo de gente. Por quê? Para que a gente possa sentar numa mesa como essa e discutir, ó, é melhor esse projeto aqui, agrega mais, esse não. Para que a gente também possa tirar um pouquinho da ideologia de lado e chegar no absolvente, chegar na menina que precisa. Porque enquanto a gente ficar só discutindo ideologia, a gente não chega em quem mais precisa. Então, acho que eu trabalho muito, mas espero que nesse mandato, assim como aconteceu no anterior, os números da grande maioria dos deputados subiram no mandato anterior. E eu acredito que isso ocorre porque a fala pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Então, no primeiro ano, a gente fez 144 projetos, se eu não me engano, aqui. No segundo ano, já tinha deputado fazendo esse número também. Então, espero que nesse mandato, a turma que está chegando nova e quem renovou o mandato também venha com essa mesma vontade. Deputado, uma curiosidade, quem tem lhe influenciado mais, os bolsonaristas ou os comunistas? E aproveitando, fiquei surpreso, não sabia que na sua equipe tem comunistas. Tem de todo jeito. Eu confesso a você que a influência é muito parecida. Eu costumo tentar sempre puxar um pouquinho mais para o meio dos dois lados. Para o centro. A gente falando sobre atividade parlamentar, como você avalia essa nova legislatura, Cibele, que toma posse agora em janeiro? Olha, eu acho que a Assembleia deu uma renovada grande, uma renovada considerável. Fico muito feliz em termos aumentados o número de mulheres. Ainda falta muito, é verdade, saímos de 5 para 6, mas é a maior bancada histórica, é a maior bancada feminina da história de Alagoas.
a atual também já era, então isso me deixa bastante feliz. Fico feliz também que eu vejo gente que chegou na Assembleia de várias maneiras diferentes. Alguns chegaram com bases eleitorais, como a gente já conhece em Alagoas, outros chegaram através do Instagram, outros chegaram mesclando isso. Isso talvez, na minha avaliação, seja muito importante para a gente tentar dar aquele dinamismo e fazer com que o pessoal venha com o espírito que eu vinha 4 anos atrás e que eu estou agora, que é de botar a mão na massa, apresentar projetos. O trabalho do deputado é esse, é apresentar projetos, fiscalizar, falar, reclamar, mostrar o que está errado. Se a gente ficar só dentro do gabinete, as coisas não andam não. Mas diante da realidade objetiva, você acha que é uma legislatura que tende a ser melhor do que a atual? Olha, eu não sei se melhor, porque eu lhe confesso que essa legislatura a gente teve grandes parlamentares que não estarão daqui a 6 meses, acredito que mais ou menos esse prazo. Você está aqui um grande amigo meu, que é o deputado Davi Maia. Não renovou seu mandato, mas foi um grande parlamentar. E os novos parlamentares, eu lhe confesso que eu conheço apenas de oi e tchau. Mas espero que eles venham para somar e venham que... Eu vou trabalhar muito e vou tentar ser a melhor deputada, mas se tiver gente melhor que eu vou ficar muito feliz. Deputada, você tem um histórico familiar de políticos, tanto do lado da sua família, do lado de mãe, da Manuela Moura, ex-prefeita da Barra de Santo Antônio, quanto do seu pai, o prefeito de Paripoeira, o Abraão. Quem é a sua inspiração na política? De que forma seus pais lhe aconselham? Você é uma deputada tão jovem, como é que você traça esse cenário? Bom, eu faço questão de dizer isso em entrevista, eu tenho muito orgulho dos meus pais. Enquanto vários políticos, e isso é normal aqui em Alagoas, que tem pais que estão e atuam na área da política, têm vergonha, escondem os nomes, pedem para os jornalistas não perguntarem essa pergunta, eu faço questão de dizer, tenho muito orgulho de meu pai. Criam siglas, né, para não determinar o sobrenome do pai? Tem de todo jeito. Tira sobrenome, faz de tudo. Eu não tenho vergonha nenhuma, tenho muito orgulho do meu pai, da trajetória que ele construiu, muito orgulho da trajetória que minha mãe construiu e vem construindo, porque são 2 políticos sérios que me mostraram desde muito nova que na política, se a gente trabalhar duro, a gente consegue sim chegar aos nossos objetivos. Se a gente trabalhar duro, a gente consegue sim ajudar as pessoas. Então, tenho muito orgulho deles e acho que eles me guiam de maneiras muito particulares. Meu pai é um cara muito mais pragmático, ele faz política mostrando muito, aqui funciona, aqui não funciona, vamos aqui. Política dos números. Política de número. E é um cara que mostra em Paripoeira que funciona isso, porque pragmaticamente os números de Paripoeira vêm crescendo ao passar dos anos. E minha mãe faz política com coração de mãe. E isso também me dá muita energia e me dá muita vontade de segui-la também. Então, tento unir um pouquinho dos dois. Não sei se eu estou conseguindo, mas ficarei muito feliz se eu conseguir. Joana. Cibele, voltando para o seu mandato atual, a sua bandeira foi sempre a juventude, a mulher alagoana, geração de emprego e renda. Mas claramente dá para ver que a sua atuação se expandiu por todas as áreas, principalmente na educação. Como seu mandato marcou positivamente na educação de Alagoas? Bom, educação é de fato uma pauta que eu gosto muito. Hoje eu sou, inclusive, vice-presidente da Comissão de Educação do Estado de Alagoas, lá na Assembleia. Uma coisa que me dá muito orgulho, e durante a campanha eu tive algumas bases eleitorais com o então, agora deputado federal, Rafael Brito. E eu brincava com o Rafael, fazia, Rafael, você está usando suas bandeiras na campanha, mas eu fico muito feliz em ter meu dedinho aí nesses programas que você fez como secretário, de ter conseguido ajudar. Quero citar aqui, por exemplo, o governo do estado hoje ampliou consideravelmente o valor investido em merenda no estado de Alagoas. Mas antes do governo do estado ampliar, desde o primeiro ano do meu mandato, a gente colocava lá no orçamento essa ampliação, a gente colocava no orçamento. No segundo ano, o estado adotou essa ampliação. Então, eu fico feliz e usei muito pouco isso em campanha, inclusive, quando o estado dizia que estava aumentando a merenda, eu ficava ali no meu cantinho quietinho dizendo, ali tem a gente, ali tem meu mandato, tem a turma que trabalha comigo, porque ninguém estuda de barriga vazia, nenhuma menina consegue estudar sem absolvente. E a gente também, eu visitei durante o mandato, acredito que em torno de 30 escolas estaduais, pessoalmente, presencialmente, fora as que as minhas equipes estudam. E lá a gente tinha uma planilha, Cícero, que dizia, o que é que a diretora da escola diz, o que é que o aluno diz, como é que está a água, como é que está a comida, como é que está... E aí essa planilha a gente desenvolveu
um relatório e entregou na Secretaria de Estado de Educação. E várias ações que a Secretaria de Estado de Educação fez, eles mandavam para mim, olha, foi um dos seus pedidos, foi uma das coisas que você pediu, o ar-condicionado de tal sala, de tal escola, a gente trocou. Coisas pequenas, que poucos deputados vão se preocupar com o ar-condicionado de uma sala na escola de Maragogi, mas que a gente conseguiu ver e que o Estado conseguiu atender esse pedido nosso. Voltando para a questão da Ali, inevitavelmente a questão do presidente, né, da casa é sempre algo que muito importante, que chama atenção. Já se tem um nome para presidir a casa, Bruno Toledo, por exemplo? Bruno é um grande nome, mas digo aqui, em qualquer pergunta que me fizerem, eu acompanho o grupo do presidente Marcelo Vitor. Onde o presidente Marcelo Vitor estiver, estaremos juntos. Você poderia ser um nome? Não tenho esse sonho. Acho que a presidência da Assembleia ela deve ser de alguém que está disposto a conduzir os destinos da casa. Eu tenho muitos projetos que ainda quero implementar, tenho muitas visitas que quero fazer e a presidente da Assembleia ela é de uma responsabilidade que lhe tira talvez esse tempo de fazer essas visitas em loco, de fazer o mandato do jeito que eu gosto de fazer. Puxando esse gancho do Cícero, deputada, muito se fala da possível, o terceiro mandato do Marcelo Vitor, um arranjo jurídico para ele permanecer na presidência da casa. Você acredita nesse arranjo jurídico para permanecer dele na presidência hoje? Acho que seria excelente para a manutenção dos trabalhos legislativos. A Assembleia, nesses últimos 4 anos, ela vem pautando esses temas que eu estou dizendo aqui, absolvente, vem sendo pautado merenda, vem sendo pautado saúde, a gente vem pautando temas importantes. Você já não vê mais deputado usando a carteirinha de deputado à torta e à direita. Isso é muito importante, porque esse é o que o deputado Marcelo Vitor, é a política que ele instituiu na Assembleia. O deputado tem que se portar como o que é de verdade. Um cidadão, como qualquer outro, apenas com a função de legislar. Então você tem a predileção pelo terceiro mandato do Marcelo Vitor hoje? Você acha que isso acontece, de fato, o Cibele? A não carteirada, o deputado não se valer do cargo? Olha, no geral, sim, mas o geral nunca é 100% da regra. Sempre pode acontecer um caso específico, um caso isolado, mas comparando esses últimos 4 anos de Assembleia com os anos anteriores, eu acredito que nós vimos isso, inclusive, parlamentar na praia, lá, né? Mas esse parlamentar é conhecido e não é muito fã de seguir regras. Joana. Cibele, voltando para você dentro da área enquanto mulher, você falou que nunca teve medo, sempre meteu a cara. É difícil para você, lá dentro, enquanto mulher, sendo uma das 5 atualmente, tem que estar sempre na defensiva, não pode baixar a guarda, por conta dos homens que estão lá dentro, que podem te colocar algum certo de medo. Então tem que estar sempre de cabeça erguida, não pode baixar a guarda. Como você se sente sendo uma das 5 entre 27 deputados? Não é nem metade. Olha, eu acho que até pelo meu perfil, pela forma que eu sou, eu nunca senti medo na Assembleia. Muito pelo contrário. Eu sempre fiz questão de me impor muito. Porque por muito tempo eu era filha eu era como qualquer mulher. Toda mulher que entra no espaço de poder, seja ele a Assembleia Legislativa, seja ele um órgão público, seja ele no escritório da advocacia, você primeiro é visto como filha namorada de alguém, mulher de alguém, irmã de alguém. Sempre tem um homem para lhe validar. E eu fiz questão desde o começo do meu mandato de dizer, aqui está Cibele. Tem um caso, até com um deputado que a gente citava, que deu a carteirada, que é conhecido em Alagoas. Esse deputado, vou citar o nome dele aqui, posso? Pode, fica à vontade. Deputado Antônio Albuquerque. A Alagoas conhece, a Alagoas sabe quem é. E começo do mandato, a gente teve uma grande discussão, em termos democráticos, inclusive, dentro da Assembleia, no microfone. Eu vi de muita gente: por que você está brigando com ele? Como é que você tem coragem de brigar com ele? Aí eu fiz: Alagoas me deu 37 mil votos. Eu tenho que ter, no mínimo, coragem de defender o que eu acredito. Desde aquele dia, eu acho que tem um marco no meu mandato, é aquela discussão. Porque desde aquela discussão, as pessoas conseguiram entender que ali não estava mais uma menina.
Ali tinha uma pessoa que defendia o que acreditava e que ia brigar com seja quem for. Um deputado que tem gente que tem medo, eu, no caso, estou na turma que não tem medo. Pelo menos dele. Esse relato demonstra um pouco, o Cibele, quão precisa evoluir ainda, né, a Casa Legislativa. Se chega a esse ponto de uma parlamentar, por ter uma discussão com um colega de casa, né, ser advertida, né, de um possível risco, né, é algo, não é muito republicano, né? Não deveria ser esse o clima numa Casa Legislativa, né? Representante do povo não deveria estar nesse clima, enfim. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. A nossa convidada de hoje é também jornalista, Joana Araújo. A nossa entrevistada do dia, a deputada estadual reeleita, Cibele Moura. Cibele Moura, deputada, mais uma vez. Obrigada. Obrigado aqui pela participação no programa Ponte. Falando um pouco de política nacional, deputada. Lula ou Bolsonaro? Lula. Você votou em Lula? Apoiou Lula? Não apoiei não, porque no primeiro turno eu votei em Simone e queria que ela tivesse ganho, mas... No segundo turno foi Lula. Foi. Como vê a gestão Bolsonaro? Muito desastrosa. Acho que como qualquer governo tem seus acertos, a gente precisa reconhecer isso. Lei da liberdade econômica, vários marcos construídos, como o marco de saneamento e alguns outros, foram importantes para o país. Acredito que a direita perdeu muito em ter como seu líder alguém que discute, na minha opinião, temas que não são os temas que a população precisa discutir. E os temas que a população precisa discutir, na minha opinião, são fome, desemprego, falta de saneamento básico. É o tema da vida real, é o tema da Dona Maria, do seu João. E esses temas atrapalharam muito, e aí por isso que a gente tem um governo agora do presidente Lula. Porque pelo que discutimos aqui, inclusive na sua... Confesso que nunca pretendia votar. A gente está sempre apto a mudanças, né? Exatamente. Eu acredito que nesse caso foi importante essa reflexão, porque pelo que você trouxe aqui, Cibele, inclusive as pautas que você defende na Assembleia, como você falou, meio que parece que ia de encontro, né, ao que o governo federal, na gestão Bolsonaro, fazia, né? Eu defendo muito e acima sempre de tudo ataque às mulheres. Pessoas, defendo as mulheres, defendo a juventude. E isso em um governo que, repito, estava muito preocupado em discutir pautas que não eram as pautas de verdade. Quando a gente discute mulher, a gente precisa discutir feminicídio. A gente precisa discutir... Inclusive aumentou o número de feminicídio, né, no Exatamente. governo Bolsonaro. A gente precisa discutir... Se retirou verba, né, para proteger as mulheres, nesse caso. A gente precisa discutir adolescência na gravidez, gravidez na adolescência, desculpa. A gente precisa discutir, quando a gente fala de jovem, a gente precisa discutir a permanência desse jovem dentro da sala de aula. E depois da sala de aula, para onde esse jovem vai? Se ele consegue entrar no mercado de trabalho, se ele vai para a universidade, se ele vai para onde é que eu defendo a ampliação dos cursos técnicos nesse país, que muito pouco se fala disso, enquanto os grandes países do mundo estão tratando isso como bandeira prioritária de educação. Então, mas confesso que fiquei bastante chateada, triste até, nessa eleição a gente ter feito talvez uma eleição com plebiscito entre um ex-presidente e um presidente. Fiquei muito chateada da gente não ter conseguido construir essa terceira via aí de centro, que
conseguisse unir de verdade o Brasil. Porque a eleição acabou e, independente de quem cada um que nos assiste votou, o país está dividido. E a gente vai ter muito trabalho para tentar puxar o país de volta à união. Por falar nisso, qual a sua posição em relação às manifestações de bolsonaristas que não aceitam o resultado das urnas? A gente vê aqui em Maceió, o pessoal está na frente do quartel e em vários pontos do país esse movimento de não aceitar o resultado das urnas, a manifestação popular, a soberania popular, como você vê essa questão? Eu vou contar um caso, assim. Eu já ganhei eleição, e até por isso que eu fui convidada para estar aqui hoje, mas já perdi eleição também, já participei de eleições onde a gente perdeu. E eu aprendi em casa que quando a gente ganha uma partida, quando a gente ganha um campeonato ou uma eleição, a gente passa uma semana comemorando. Tem gente que gosta de tomar uma, tem gente que gosta de jogar, passa uma semana fazendo o que gosta. Por favor, você faz o que quando ganha? Eu fui pra praia, tava precisando. Tem gente que gosta, deu uma viajada, mas quando a gente perde, a gente chora 2 dias, depois levanta a cabeça e vai tentar reconstruir para tentar ganhar de novo. E esse é o processo democrático. Então, quantas manifestações, eu acredito muito que todo cidadão brasileiro tem direito a se manifestar, seja lá do que for. Mas pedir intervenção militar, para mim, é uma coisa que passa no limite demais. Porque o Brasil já sabe o que foi uma ditadura militar, o Brasil já passou por isso. Eu sou uma democrata convicta e, repito, ganhou, comemora. Perdeu, vai para casa, levanta a cabeça. Você não acha que está havendo a omissão do poder público, dos órgãos constituídos, de permitir que essas manifestações aconteçam em um canteiro público? Tem reclamação de muito barulho, muita zoada. A gente percebe que são manifestações que são custeadas, né, por pessoas, por terceiro, organizadas, com tenda, com banheiro químico em canteiro público, enfim, virando comércio. Não deveria já ter sido tomado um posicionamento em relação a isso? Olha, eu tenho muito cuidado, seja ela de direita ou de esquerda na manifestação, de dizer que o poder público tem que ir lá para dentro para tirar as pessoas. Por quê? As pessoas estão lá, de fato estão pedindo algo que eu não concordo e realmente não concordo. Mas se você colocar a polícia para ir lá tirar, pode acontecer o efeito exatamente ao contrário. Você ampliar essas manifestações e você dar um motivo para pessoas dizer, ó, tá vendo? Tá vendo o que está acontecendo? A gente estava quieto aqui no canteiro. Não é uma situação tão fácil para quem tem que tomar essa decisão. Cibele, voltando para o tema das eleições locais, um fato curioso que ocorreu principalmente em Paripueira, um dos seus redutos eleitorais, onde seu pai é prefeito, onde seu pai, onde o ex-candidato a prefeito Mil Coisas, o Cícero Cavalcante, que é uma liderança do Litoral Norte, e você também, outra liderança, votaram, né, declararam voto ao governador Paulo Dantas. E lá em Paripueira, quem foi mais votado foi o Rodrigo Cunha. A que se deve esse fato na sua avaliação? Bom, a política de Paripueira é uma política complicada, difícil, porque Paripueira, a gente até conversava anteriormente, Paripueira é uma cidade muito próxima a Maceió, tem uma interferência muito grande da capital, por muitas pessoas que votam em Paripueira são pessoas que moram em Maceió e votam lá porque tem uma casa de praia, porque tem um parente. Paripueira é uma cidade onde muita gente trabalha em Maceió, estuda em Maceió e dorme em Paripueira e apenas reside em Paripueira. Então, dado isso, a gente consegue entender primeiro que Maceió influencia muito. No primeiro turno, o Paulo foi o primeiro colocado. A gente conseguiu dar essa vitória para o Paulo. E o que é que aconteceu com o Paulo Dantas na região metropolitana? E aí eu vou sair um pouquinho de Paripueira, vou falar de Pilar, por exemplo. A votação dele se consolidou ali no primeiro turno. Aquele voto que estava dividido entre Rui Palmeira, Rodrigo Cunha e Fernando Collor, que era um voto mais bolsonarista, migrou automaticamente. Esse voto migrou para o Rodrigo. Então a votação do Paulo em Paripueira ela se manteve. O que aconteceu foi que os outros candidatos, o Rodrigo conseguiu, dentro da região metropolitana, puxar esses votos dos outros candidatos. O que não aconteceu com o Paulo no Sertão, onde esse voto dos outros candidatos no Sertão foi para o Paulo. Acredito que foi uma questão muito regional também. Pilar, que eu citei, o Paulo teve 9 mil votos no primeiro turno e o Rodrigo, se eu não me engano, teve 4. Acredito que é algo em torno disso. No segundo turno, o Paulo teve 9, o Rodrigo teve 9. Ainda sobre essa questão eleitoral, deputada Cibele, você teve 38 mil votos, 36 mil votos
no primeiro mandato? 37.824. 37. E houve uma ampliação para 46 mil. Na sua avaliação, a que se deve essa ampliação eleitoral nesse segundo momento? Bom, a gente conseguiu mais apoios políticos, a quem eu agradeço a todos os prefeitos, vereadores, lideranças que votaram em mim, que acreditaram em mim. Uma eleição difícil, né? Chapão. Uma eleição duríssima, eleição muito dura, muito difícil. Muita gente com muito voto não conseguindo chegar. E além desse apoio político, acredito que entre a primeira eleição e essa segunda existe um diferencial. Naquela primeira eleição, a Cibele era uma promessa. Quem era a Cibele? Era uma menina de 20 anos, eu fiz campanha com 20, fui eleita com 21. Que dizia, ó, eu quero entrar e quero fazer alguns projetos, quero trabalhar. Nessa segunda, a Alagoas já me conhece. Então, não era mais a promessa. As pessoas foram votar sabendo em quem estavam votando, foram votar sabendo exatamente o que eu defendo, sabendo que eu não tenho medo de me comprometer com o posicionamento, sabendo que elas podem até discordar de mim, mas eu estarei sempre lutando pelo que eu acredito, pelo que eu acho melhor para Alagoas. Joana. Cibele, você apoiou Simone no primeiro turno, no segundo turno você falou que foi Lula, mas em suas redes sociais você não mostrou apoio ao Lula. Você acha que se você tivesse mostrado apoio a ele ou qualquer outro presidente no segundo turno, no caso Bolsonaro, a sua votação seria diferente do que foi? Olha, no primeiro turno eu disse no Twitter, inclusive, que votava na Simone, que saiu até algumas matérias. Mas qual foi a avaliação que eu cheguei junto à minha equipe? Que essa eleição ela seria uma eleição muito polarizada. E os candidatos de centro, como é o meu caso, teriam muita dificuldade e isso se mostrou real quando as urnas abriram e vários candidatos de centro ficaram pelo meio do caminho. O que é que a gente avaliou? Que naquele momento, como eu não acreditava em nenhum dos dois candidatos, não valia a pena a gente declarar, tanto que não declarei. Eu acho que esse é o primeiro programa que eu estou dizendo em quem eu votei. Por quê? Porque eu acredito num país de união. Eu preciso trazer para perto de mim, por isso que eu faço questão de ter de comunista bolsonarista na minha equipe, gente que pensa dos dois jeitos. Porque eu não acredito, de maneira nenhuma, num país que está posto hoje no Brasil. Eu não acho que o Brasil tem como dar certo com as pessoas de um lado ou do outro. A gente precisa voltar para a discussão política de quando as pessoas discutiam política, mas continuavam tomando a cerveja junto. A gente precisa voltar para a discussão política quando as pessoas diziam, eu discordo de você, mas de boa, estamos juntos. Mas aqui eu concordo, nesse ponto eu discordo, nesse ponto eu concordo. Então, naquele primeiro momento, tanto no primeiro turno quanto no segundo, eu acredito que a política que eu passo, ela não me permitia entrar em nenhum dos dois lados da polarização. A política que eu acredito. A gente falando sobre polarização, né? Quem poderia ter o melhor resultado político, eleitoral, né? Porque cada eleição tem uma característica, né? Nosso sistema político, na sua opinião, favorece o poder econômico? A ALE, por exemplo, tem uma ampla representação popular através de seus parlamentares, você vê assim? Bom, acho que não só o nosso sistema político, mas de maneira mundial, as pessoas que têm um poder financeiro maior, elas têm mais condições de chegar nesse espaço do poder. Não sei como mudar isso, talvez, mas é muito difícil que a gente consiga girar essa roda. Uma democracia econômica, financeira? O problema é que quando a gente entra com regras que vem criando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, aí a gente libera comprar a mídia na internet. Aí a gente libera. E acaba que as pessoas continuam usando o poder econômico para crescer e para... Mas não é um fator muito decisivo? Com toda certeza. Com toda certeza. Em regra, é possível ganhar a eleição em Alagoas, por exemplo, sem ter dinheiro? Possível é, só não é fácil. Em regra? Em regra não, mas possível. É verdade, a gente fala isso... Só não é fácil, mas possível a gente tem alguns casos. Eu acho que esse é um tema importante ser discutido, deputada, porque envolve, né, esse aspecto da democracia. Por exemplo, quando eu falo de representação popular, eu vi muito isso das pessoas, né, que às vezes a gente não tem uma representação como deveríamos ter na Assembleia. E aqui não é nenhuma crítica pontual a ninguém. Esse é o sistema, o jogo é assim, e está sendo jogado e precisa ser jogado. Mas talvez precise ser aperfeiçoado, é uma coisa até maior do que a gente, né, isso é uma questão nacional. Mas, por exemplo, quantos parlamentares pretos nós temos na Assembleia? Acredito que nenhum.
Ou seja, né, que representação a gente tem, quantas pessoas, né? A gente tem um representante das grotas, da periferia, né? Enfim, é algo para ser realmente avaliado, né? Que tipo de representação a gente tem, porque a ideia do parlamento é você ter uma representação ampla da sociedade, né? Pessoas de diversas camadas da sociedade poder estar ali representando aquelas pessoas, enfim. João. Cibele, tratando um pouquinho dos bastidores da política, em 2024 você vai ser um importante cabo eleitoral em algumas regiões do estado, principalmente na Barra de Santo Antônio. Você pode adiantar para a gente se Emanuela Moura é candidata a prefeita, se ela vai rivalizar com a Lívia, sua ex-vice-prefeita, a disputa lá na Barra de Santo Antônio? Que pergunta, né, deputado? Essa pergunta é que eu recebo todos os dias, mas quero adiantar aqui para vocês. Minha mãe, ex-prefeita Emanuela Moura, é sim candidata. Estou saindo daqui do programa, inclusive, nesse momento, para encontrar com ela, porque ela, em nenhum momento, isso é importante deixar claro, desde que saiu da prefeitura, saiu da Barra de Santo Antônio, está lá dentro, os amigos dela estão lá dentro, e a gente é candidato não para um projeto pessoal, ela é candidata não para um projeto pessoal, ela é candidata por um projeto que as pessoas estão chamando. As pessoas estão dizendo, Manuela, vem para cá porque as coisas saíram do caminho, saíram de ordem, a gente precisa ter uma prefeita que tem uma deputada que mande recurso, porque o deputado que está aqui junto com a prefeita não manda. Quem é o deputado? Deputado Antônio Buquerque. Porque o deputado que está com a prefeita não manda, porque vem para cá e é uma política de perseguição, as pessoas estão perseguindo os cidadãos da Barra de Santo Antônio. Existe um caso de um casal de idosos, e esse caso é muito assustador, que sempre foram na prefeitura há, bote 30 anos, 40 anos nisso. E ela simplesmente tirou a estabilidade deles, ela colocou 2 senhores de 80 anos de idade, 70 e poucos anos de idade, para fora da prefeitura porque eles não acompanham a linha política dela. Isso já deu para o Brasil, Alagoas não aguenta mais isso, então... Mas isso é ilegalidade. Estamos na justiça contra, como vários outros absurdos. Como você avalia a gestão da prefeita Lívia na Barra de Santo Antônio hoje? Desastrosa. Por quais aspectos? É uma prefeita que não respeita as pessoas, é uma prefeita que persegue as pessoas, que se você não for do lado dela, ela lhe persegue, ela lhe tira, ela lhe troca. Tem uma funcionária, amiga nossa, que por não acompanhar a gestão da prefeita Lívia Carla, por não acompanhar politicamente, ela já passou por 5 ou 6 escolas, mudando de cargo como forma de perseguição. Então, uma prefeita que persegue os seus cidadãos, ela não merecia ter a honra de administrar qualquer que seja a cidade dela. Isso é uma prática comum, a senhora diz aqui, que vem ocorrendo na Barra de Santo Antônio. Existe ingerência do deputado Antônio Buquerque junto à gestão da prefeita? Com toda certeza. O deputado Antônio Buquerque, por onde passa, atrapalha muito as cidades alagoanas. E assim na Barra de Santo Antônio. Diante desse quadro, deputada, a que você atribui a derrota, no caso da sua mãe, lá na Barra de Santo Antônio? A política. Infelizmente, a gente trabalhou, mostrou como é que tinha que fazer, mas as pessoas naquele momento acreditaram em um outro projeto. Uma pessoa que chegava na casa das pessoas chorando, mentindo, enganando, mas a gente só conhece, minha mãe diz muito isso, eu acredito muito nisso também, que Deus, ele às vezes dá poder às pessoas para que os outros às vezes a conheçam. Então, foi o que a Barra de Santo Antônio precisava conhecer. A Barra de Santo Antônio precisava dar poder à prefeita Lívia Carla para que a gente pudesse a conhecer, para que a gente pudesse ver que ela não era aquela coitada que chorava e que dizia que queria o bem para a Barra. Ela mostra, quando pega a caneta na mão, que ela só quer o bem para si. Aquilo que a senhora diz, a prefeita da Barra é enganadora. Enganadora. Joana. Sibeli, o que você vê para o futuro agora dos seus 4 mandatos? O que o alagoano pode esperar de você? Você vai dar continuidade ao projeto Rota da Educação, né, que você tem? Você vai continuar com esse projeto? O que é que você pode trazer de melhor para a educação de Alagoas? Bom, nesses próximos 4 anos a gente vai trabalhar muito com a educação ainda. O Rota da Educação, que é um dos projetos queridinhos da minha equipe, é um dos que a gente mais gosta, que é de fato, para quem nos assiste, a visita nas escolas, entender o que está acontecendo, fazer esse cronograma. A gente está ampliando ele, talvez um novo nome, uma nova repaginada, e a gente crescer e não visitar apenas escolas. A gente quer visitar agora
presencialmente, além das escolas, as GERES, a gente quer visitar todos os prédios públicos de Alagoas. A gente tem esse programa, que ele funcionou tão bem com a educação, que eu acredito que agora a gente pode entregar esse relatório para várias outras secretarias. É uma forma de a gente fazer o principal papel do deputado, que é fiscalizar e entregar essas possíveis melhorias para o governo do Estado, resolver, inclusive agora com as emendas parlamentares, mandando as emendas para esses pequenos reparos, que lhe garanto que não são nada absurdos. Como disse, uma das coisas que a gente resolveu foi um ar-condicionado numa escola em Maragogi. Mas faz a diferença. Mas né? é uma coisa que um deputado não iria ver. E que para aquele estudante, para o João, que mora em Maragogi, que estuda lá, aquele ar-condicionado faz uma diferença que a gente nem tem noção. Então é muito importante que, se a gente conseguir resolver várias pequenas coisas, essas pequenas coisas se transformam em uma coisa muito grande. Deputada, qual o grande desafio do governador Paulo Dantas para os próximos 4 anos? O grande desafio do governador Paulo Dantas é o seu slogan de campanha, não deixar que nada pare. É conseguir colocar Alagoas e continuar colocando. Eu acredito muito no Paulo, tanto que votei nele, pedi voto, fiz caminhada, carreata, tudo que eu tinha direito, porque eu acredito que o Paulo tem essa vontade. Então o grande desafio dele é deixar que nada pare, é continuar avançando nas obras, é continuar avançando com o cuidado das pessoas, é continuar tocando Alagoas no caminho certo. Vou falar na questão da gestão do Paulo, como você avalia a forma que a campanha se deu aqui em Alagoas, sobretudo no segundo turno, deputado? Bom, acho que o segundo turno foi bastante complicado, mas eu, conversando, eu entendi que a campanha foi o seguinte: quando no reino animal você tem um animal que é acuado, esse animal parte com tudo que tem direito e que não tem direito para cima. Você tem um leão que vai acuar um coelho, esse coelho vai tentar enfrentar o leão. Quem era o coelho, no caso? O leão era o Paulo. Então, o coelho era o Rodrigo Cunha. Isso. E aí, aconteceu isso em Alagoas. O Paulo botou muito voto, né, no primeiro turno de diferença. E aí, no segundo turno, o outro lado veio com o que tinha direito, com o que não tinha direito, com verdades, com mentiras, com tudo que podia fazer para cima, para tentar ganhar a eleição. Mas, graças a Deus e felizmente, o governador Paulo logrou isso. Porque pelo cenário que a senhora traz, é difícil, né, um coelho ganhar de um leão. Para a gente finalizar, deputada, nas horas vagas, o que costuma fazer? Eu gosto de jogar videogame. Jogar futebol no videogame. E é boa lá no videogame? Eu jogo direitinho. Eu gosto de ganhar, sou competitiva. Jogo direitinho. Gosta de série, maratonar as séries, coisas assim? Gosto, mas assisto muito pouco. É nessa vida que a gente leva, você sabe. A gente chega em casa que liga a série, assistiu 10 minutos, dá sono. Já dorme, né? Mas é isso. É bom jogar videogame. Você joga videogame, João? Na minha agenda não comporta, Cícero, infelizmente ainda. Talvez você não saiba jogar, por isso que está dizendo isso. Tá vendo? E Joana, joga videogame? Jogo, eu gosto do Mortal Kombatzinho. Poxa, as mulheres do tomando Mario. banho aqui, cara, como sempre. Então é isso. Obrigado, deputada, pela Obrigado, participação. Cícero. Obrigado, Joana, meu colega de bancada, João. Obrigado, Cícero. Obrigado a você e até o próximo sábado. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.